Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. O Senhor tem falado, e eu sei que o Senhor vai continuar falando, vai continuar se manifestando sobre a sua vida, através de você, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos aí na sua casa, se estiver aí com sua família, sua esposa, seus filhos, quiser dar a mão para eles aí, juntos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esse mês, Senhor, que se passou, mais um mês, Senhor, na qual o Senhor esteve conosco e nos deu vitória, Senhor, mais um mês onde nós possamos, ó Pai, declarar, Senhor, que o Senhor é fiel. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor possa neste momento, Senhor, se mover conforme a tua vontade, Pai. Eu não quero, Senhor, atrapalhar o teu mover, o teu agir, o teu falar, Senhor. Que não seja eu, que não seja a minha mente, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas, que sejam o mover do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar, Senhor, através da minha vida. Eu quero, Senhor, desde já, Senhor, repreender, Deus, todas as vozes que se levantam nesse tempo, todas as vozes que se levantam, Senhor, para nos fazer pensar diferente da tua mente, que nos faz, muitas vezes, essas vozes, nós focarmos aonde não deve ser focado, olharmos para onde não deve ser, Senhor, olhado, mas que nesse tempo nós possamos ouvir tua voz. Eu declaro cancelado, Senhor, toda voz de mentira. Eu declaro destruído, Pai, toda palavra contrária. Senhor, cada família que está ouvindo, Senhor, cada vida que está ouvindo, Senhor, toda palavra de mentira, toda palavra contrária, Senhor, caia por terra, seja destruída pelo poder do Teu nome, Senhor. E que nós possamos prosseguir, Senhor, Te ouvindo, Te obedecendo e nos movendo, Senhor, conforme a Tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Se você tiver com a sua Bíblia aí e puder já ir abrindo. Obrigado. Abra sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos. Livro escrito pelo Dr. Lucas. Livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Atos 1:8, Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. Vamos lá, Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Esse é o texto que o Senhor colocou como base para que Ele possa estar falando conosco nessa noite. Amém. Aumenta mais um pouquinho o violão para mim aqui, gente, para mim escutar, quero escutar o violão. O som é uma coisa interessante, né? Uma coisa invisível, mas o som é uma linguagem, né? A música é uma linguagem. Eu já disse isso aqui, acho que ministrando. E essa linguagem, ela foi criada com um único objetivo, que é engrandecer, exaltar ao nosso Deus. Então, a Bíblia fala que Ele está entronizado em meio aos louvores. Deus está entronizado. O que significa isso? Que enquanto nós louvamos a Ele, através de canções, através da música, através do som que nós produzimos para Ele,
E não precisa ser muito som afinado não, né? Porque às vezes a gente canta meio desafinado, mas não tem problema. Quando nós dedicamos a Ele adoração, louvor, a Bíblia diz que Ele está entronizado. E essa palavra entronizar significa que Ele está julgando as nossas causas. Amém? Quando nós adoramos, quando nós o louvamos, nós o entronizamos. E essa palavra entronizar significa que Ele está julgando as nossas causas. Isso não estava escrito aqui, mas eu queria compartilhar isso com você. Então adore sempre ao Senhor, exalte a Ele. Que você possa, na sua casa, estar sempre ouvindo louvores, adorando a Ele, produzindo um ambiente, na realidade manifestando um ambiente que você porta. Porque quando nós fazemos isso, nós botamos para fora aquilo que nós portamos. Amém? Vamos à palavra. Irmãos, esse mês foi um mês tremendo. E quando eu falo mês tremendo, é porque foi tremendo. Foi um mês onde todos nós, eu acredito que, sem exceção, enfrentamos situações, circunstâncias, inúmeras. Se a gente pudesse ouvir algumas pessoas e falar como foi esse mês, muitos teriam testemunhos para contar, coisas para falar. Um mês onde o Senhor nos disse que o Espírito Santo, que em nós habita, se moveria como os ventos. Um mês que nós, como uma igreja profética, declaramos o vento do Espírito. Não um vento externo, não um vento que vem dos quatro cantos da terra, não, um vento que flui de dentro de nós. Um vento que emana de dentro de nós, dentro da sua vida existe um vento. Dentro das nossas vidas, no nosso interior existe um vento. E esse vento do Espírito soprou nesse mês. E esse vento do Espírito moveu coisas nesse mês. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram individualmente falando na vida de muitos. Muita coisa aconteceu quando falamos de nação. Muitas coisas aconteceu quando falamos de mundo. Foi um mês tremendo. Um mês onde nós podemos entender que o vento do Espírito soprou. Que o vento do Espírito se moveu. Eu sei que às vezes quando nós falamos de vento, para algumas pessoas parece que é uma ameaça. Para algumas pessoas o vento é uma ameaça. Mas o vento só é ameaça para aqueles que estão apoiados em estruturas frágeis. O vento só é ameaça para a casa que não está fundamentada na rocha. O vento só é ameaça para a casa que está na areia. Mas nós entendemos que o vento é um impulsionador. E esse mês foi um mês onde o vento nos impulsionou. Que isso, profeta? Que impulso foi esse? Parece que nada aconteceu. Que isso, profeta? Que impulso foi esse? Parece que eu estou no mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, o vento do Espírito não nos impulsiona na maneira que nós achamos que deveria ser. O vento do Espírito nos impulsiona de uma forma diferente. O vento do Espírito não impulsiona quando nós achamos que deveria, circunstâncias, situações. Não, o vento do Espírito impulsiona o amadurecimento e o crescimento do nosso homem interior. Sabe o que eu posso dizer para você que está assistindo? Mesmo que você olhe para mim e fale, nada aconteceu comigo esse mês. As coisas estavam difíceis. Eu posso dizer para você, no nome de Jesus, que esse mês foi um mês onde o vento do Espírito te impulsionou a um crescimento maior. Te impulsionou a uma maior maturidade. Deixa eu te fazer olhar para a sua vida, meu irmão, da ótica correta. Esse mês foi um mês onde você precisou ter atitudes mais maduras do que outrora. Esse mês foi um mês onde o Espírito do Senhor impulsionou você diante de situações onde você precisou crer de uma forma que você nunca creu. Houve um impulsionar do Espírito. E esse vento soprou. E esse mês está acabando hoje. Esse mês está acabando hoje. O mês onde nós nos rendemos a Ele. Irmãos, não tem jeito, não tem como fugir disso. Não tem como fugir de se render.
Nós precisamos nos render. Nós precisamos entender que o vento, quando ele sopra, ele nos leva para a direção que Ele quer. Ele nos leva para a direção correta. Um barco, né? Se a gente parar para pensar, um barco ele pode alcançar o seu destino de uma forma ainda mais ágil, mais fácil, através do vento. Uma embarcação que busca alcançar um destino determinado, quando faz uso correto do vento, ela chega mais rápida. Ela chega mais rápido, mais ágil. Então esse mês foi um mês de rendermos ao vento do Espírito. Um mês onde nós colocamos a nossa dependência nele dia após dia. Mas, né, você pode perguntar, mas e os ventos contrários? Porque às vezes tem, né? Tem os ventos contrários. Uma vez eu estudei um pouco sobre isso, e existem algumas embarcações que possuem velas. E velas são aquelas estruturas, né, feitas nos barcos que conseguem captar o vento. Então existem algumas embarcações que são dotadas de velas capazes, preste atenção, de captar o vento contrário e fazer com que esse vento a impulsione. Eu não sei os detalhes porque faz tempo que eu estudei isso, mas é interessante. Existem algumas embarcações que até o formato da vela é diferente. Ela pega o vento contrário, que estaria empurrando ela contra o destino, e ela usa esse vento contrário para impulsionar ainda mais. Sabe, eu não sei como você tem recebido a movimentação de Deus nesses dias na sua vida. Eu não sei se você não tem tido a sensibilidade para ouvir Deus e permitir que você seja dotado de novas estruturas capazes de captar o vento contrário, e que esse vento contrário, em vez de te paralisar ou te jogar para trás, te impulsione ainda mais. Se isso ainda não aconteceu, eu quero declarar que isso vai acontecer sobre a sua vida, porque são dias onde o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida. São dias onde o Senhor está fazendo coisas diferentes, coisas novas. Em João 3,8, Jesus falando com Nicodemos, ele fala um pouco sobre esse soprar, né? Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, somos soprados pelo vento. Mas, irmãos, quando nós falamos do vento do Espírito, nós estamos falando da vontade plena do Senhor. Dessa vontade que move as coisas, dessa vontade que é soberana sobre tudo, que existe uma vontade plena do Senhor sobre todas as coisas. Existe uma vontade plena do Senhor que está se movendo e que não para. Ah, mas tudo parou, mas a vontade plena do Senhor não. Ah, mas tudo está parado, mas o propósito eterno dele não. Ele está se movendo. O Senhor está se movendo. E o problema, irmãos, o problema não é quando nós recebemos ventos contrários ou não. O problema é se estamos liberando o mover do Espírito ou se estamos retendo. O texto que eu li aqui acima, eu vou entrar no texto, o texto que eu li aqui acima, Lucas, quando escreveu Atos, ele relatou, né? Foi muito legal a construção que Lucas fez, porque ele relatou, ele buscou várias referências através de entrevistas com pessoas, através de testemunhos de pessoas, ele buscou referências e ele relatou em Atos acontecimentos importantes. E no texto que a gente leu aqui, Jesus falando com os seus discípulos antes de ser levado aos céus, ele fala algo poderoso. Ele fala algo poderoso. Eu vou ler de novo com vocês o texto que eu abri, essa palavra, Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Irmãos, Jesus falou algo muito poderoso aqui. E sabe o que foi de tamanho poder que Jesus disse nesse texto para os seus discípulos? Sabe o que foi? Ele disse assim: e sereis minhas testemunhas. Eu acho que nesse momento os mais pentecostais iam dizer assim, né? O mais poderoso que Jesus disse é que o Espírito ia descer sobre nós, o poder. Irmãos, o poder não está no Espírito descer sobre nós. O poder está em sermos testemunhas. Esse é o verdadeiro poder. O poder não foi aquelas línguas repartidas como fogo. Não foi aquelas tantas pessoas sendo batizadas e recebendo do Espírito Santo. Aquilo não foi o poder. O poder, sabe o que foi, irmãos? O poder foi pessoas que tinham as suas vidas cotidianas, que tinham a sua estrutura cronológica de vida, passar a ser uma testemunha viva de Cristo. E isso foi tão poderoso que alcançou os nossos dias. Isso foi tão poderoso que alcançou você. Isso foi tão poderoso que nos alcançou. Então muitos acham que o poder está no descer do Espírito. O poder está na movimentação que o Espírito produz. Não, irmãos, o maior poder está na testemunha que nós damos. Porque o objetivo do Espírito habitando dentro de nós é um único objetivo: dar testemunho daquele que vive e reina para todo sempre. O maior poder está em sermos testemunhas. O maior poder está em sermos testemunhas. O Dr. Lucas tratou isso de uma forma muito precisa. Ele escreveu esse relato, e quando ele usou a palavra testemunha, é claro que através de um relato, ele usou a palavra martos no grego. E essa palavra martos do grego fala algumas coisas para nós. Preste atenção. A palavra martos, usado para falar sobre testemunha, fala sobre testemunha num sentido legal, histórico e ético. Eu vou repetir. A palavra martos de testemunha nesse texto fala testemunho legal, histórico e ético. Quando Jesus estava falando aos discípulos assim: sereis minhas testemunhas, ele estava dizendo: olha, vocês, a partir do Espírito Santo em vocês, vocês têm uma autoridade legal para testemunhar. Olha que interessante. A partir do Espírito Santo em vocês, você tem uma testemunha legal, uma testemunha histórica. Mas como assim, profeta? Eu não vivi lá nos tempos de Jesus. Mas como assim, profeta? Eu não caminhei com ele, eu não vi os milagres dele. Mas aí que está o poder disso. O Espírito que estava sobre ele, o Espírito que operou milagres através dele, o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, o Espírito que desceu no dia do Pentecoste, o Espírito que fez com que esse testemunho chegasse nos nossos dias, esse Espírito habita dentro de nós. Então nós temos direito legal, nós temos direito histórico e temos direito ético de sermos testemunhas dele. Irmãos, você e eu, nós somos testemunhas dele, porque nós temos direito legal, histórico e ético. Você não viveu lá não, mas o Espírito que se moveu lá habita em mim. O Espírito que fez lá habita em mim. O Espírito que ressuscitou os mortos habita em mim. E se ele quiser hoje fazer alguém que morreu vir à vida novamente através da minha vida e da sua vida, ele pode fazer. Por isso que nós não podemos reter
Por isso que nós não podemos deixar de orar, deixar de profetizar. Por isso que nós não devemos deixar de visitar as pessoas quando nos for solicitado. Ou simplesmente de mandar uma palavra pelo WhatsApp para alguém. Quando o Espírito inspirar e quando o Senhor te falar. Porque esse mesmo Espírito habita em nós. Sabe, o Senhor nos fez alguém que tem autoridade plena para testemunhar. Se eu pudesse fazer que nem eu fazia aqui com a igreja lotada, eu falaria assim, repita comigo. Eu tenho autoridade plena. Autoridade plena. Sabe por quê? Porque o Espírito que dá testemunho de Cristo habita em mim. Habita em você. Mas tem uma coisa mais doida ainda nessa palavra testemunho. Tem uma palavra mais louca ainda. A palavra mártir grega, ela é a raiz etimológica da palavra mártir. A palavra mártir no grego é a raiz etimológica de mártir. Ou seja, de alguém que dá a vida, de alguém que se entrega, de um mártir. A palavra mártir é a raiz etimológica. E o que Jesus estava dizendo então aos seus discípulos? Quando vocês receberem o Espírito de poder, vocês terão autoridade legal, histórica, ética, para ser minhas testemunhas até a morte. Para ser minhas testemunhas até e através da morte. Porque, irmãos, não tem como a gente ser uma testemunha viva sem que primeiro a gente passe pela morte. Parece contraditório, né? Para mim ser uma testemunha viva, eu tenho que passar pela morte. É porque a gente precisa aprender a conhecer as palavras na Bíblia. O que é morte? O que é vida? Eu preciso primeiro passar pela morte. A morte de quem? A morte que Cristo morreu. A morte na qual Ele morreu. Eu preciso passar por essa morte. Eu preciso me apropriar dessa morte. E essa morte me habilita a ter vida. Se eu morro nessa morte, que é a morte de Cristo, eu tenho essa habilitação para poder ser uma testemunha viva. Porque sem morte não tem ressurreição, né? Ele tinha que morrer. Jesus precisou morrer. Jesus precisou ir para a cruz. E Ele nunca morreu na cruz para a gente não ir para ela. Ele nunca morreu para que eu não morresse também. Na realidade, Ele morreu da maneira que eu nunca poderia morrer, para que eu pudesse ser incluído com Ele na sua morte. A cruz, a morte de Jesus na cruz, não foi para nos livrar da cruz, mas foi para nos incluir nela. Agora, a morte de Jesus na cruz nos livrou da morte eterna. Porque o que é morte de fato? A verdadeira morte não é aquilo que nós achamos, mas a verdadeira morte é a separação eterna de Deus. Ele morreu na cruz e nos livrou dessa morte, da condenação. E nós, como testemunhas vivas, né? Nós como testemunhas vivas que já passamos e passamos todos os dias pela morte, porque Paulo disse que eu sou entregue à morte todos os dias por amor de Cristo. Não pense você que a morte de Cristo é algo que você fala assim, agora eu já morri em Cristo, pronto, está resolvido. Não, é todo dia, meu irmão. É um processo que você decide todo dia morrer. É como se todo dia de manhã você levantasse da sua cama, vestisse a sua melhor roupa, e logo ali, diante de você, já teria uma cruz te esperando. Imagina, todo dia fosse assim. Na realidade é todo dia assim. Todo dia nós levantamos da cama, nos preparamos para o nosso dia, e a primeira coisa que nós fazemos de forma espiritual é tomar a nossa cruz. Só que tem uma coisa, né? Jesus disse que antes de tomar a cruz eu preciso negar a mim mesmo. Se eu decido acordar e viver a minha vida, a cruz fica de lado. Mas se eu decido acordar de manhã e falar, Senhor, eu quero viver a Tua vontade,
Aí quando eu nego a mim mesmo, aí tem uma cruz me esperando. Eu pego essa cruz e eu vou para a cruz para morrer. Todo dia. Todo dia nós temos a oportunidade de ir para a cruz. Só que aí sabe o que acontece? São tantas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente acaba nos perguntando assim, o que está acontecendo na minha vida, né? A gente olha para essa situação que está acontecendo nos dias de hoje, e eu não quero ficar pregando só voltado a isso, porque, cara, já está acontecendo, nós estamos dentro disso. Nós temos que ouvir a Deus e ver o que Deus está falando. Nós estamos limitados, estamos nada, a gente só não está podendo estar junto aqui fisicamente, mas estamos conectados. E o Senhor não parou de mover o plano dele. Mas às vezes a gente se pergunta, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha vida? Tem um texto em Gálatas que eu gosto que diz assim, ó, Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu vou ler de novo, Paulo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmãos, sabe essa pergunta que às vezes vem? Porque é tanta coisa, né? Eu costumo dizer, não sei se o pessoal gosta quando eu digo isso, mas eu costumo dizer às vezes quando eu prego que Deus é o cara que mais frustra a gente. Deus é especialista em nos frustrar. Só que Ele não nos frustra para nos deixar caídos, para nos deixar derrotados. Não, Ele nos frustra para nos surpreender. Sabe por que você e eu, às vezes a gente se sente frustrado por Deus? Porque a nossa mente, a nossa capacidade mental organizadora projeta, se programa. E eu já disse aqui, não é pecado se preparar, não é pecado se programar, não é pecado fazer tudo isso, não. Mas a gente se frustra porque nós colocamos a nossa total dependência no planejamento. Não é errado, cara, planejar. É importantíssimo planejar, é importantíssimo se preparar, é importantíssimo se organizar, tudo isso é importante. Não estou pregando aqui contra isso, amém? Senão o pessoal fala depois, né? Comenta, está falando que não pode se planejar. Pode, tem, é importante. Mas deixa eu te dar uma verdade bíblica. Salomão escreveu um livro, colocou, que a gente chama de Provérbios, e ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. O dia que tirar isso da Bíblia, irmão, aí eu vou dizer para você confiar no seu planejamento. O dia que alguém tirar isso da Bíblia, eu falo para você ficar apoiado nos seus planos. Mas enquanto isso for uma verdade de Deus, Deus pode te frustrar. Às vezes essa pergunta vem assim: o que está acontecendo na minha vida? Porque às vezes é uma frustração. Esse mês da minha vida foi um mês tremendo, né? Para não dizer outra coisa. Foi um mês difícil. Foi um mês difícil. Esse ano tem sido diferente, né? Eu não sei vocês aí, mas tudo que eu tinha planejado para esse ano, fui frustrado. Todos os planos, todos os detalhes. E eu não falo assim com sentimento de perda, não. Eu falo assim, irmãos, entendendo uma coisa: Deus é soberano sobre a minha vida, sobre os meus planos, sobre tudo. Tem uma música que eu gosto muito, alguns não gostam de cantar, mas eu gosto, sempre gostei. E essa música fala: abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos. Ó o mineiro já buscando, já. Se quiser já ir, depois não arrisca, né? Mas é uma verdade, irmãos, a gente abre mão porque a gente sabe que Deus tem o melhor. Paulo fala o seguinte, ele fala de marcas. E por que eu li isso no meio desse questionamento que muitos de nós fazemos, né? O que está acontecendo na minha vida? Paulo, ele usava essa palavra, ele usou essa palavra de marcas,
E essa palavra fala de sinal, porque naquela época os escravos eles eram marcados. Então, tais escravos eram marcados na sua pele. E essa marca apontava para quem era o senhor deles, né? Então os escravos tinham marcas na pele, marcas que eram forjadas às vezes por instrumentos quentes, aquecidos, né? Ferros aquecidos. Alguns eram marcados através de algumas perfurações no seu corpo e coisas desse tipo. E Paulo usou essa palavra marcas, que no grego é estigma, que fala disso. E só que a gente precisa entender hoje o seguinte, irmãos: essas marcas, elas não são naturais hoje na nossa vida. Embora naquele tempo existiam sim as marcas naturais no corpo dos escravos. Embora Paulo carregava de fato marcas por causa de Cristo. Fica imaginando, né? Paulo, de repente ali num momento de trocar de roupa, tirar uma camisa ali perto de alguém, e alguém olhasse para as costas de Paulo. Com certeza veria as marcas das chibatadas que ele levou. Ele carregava marcas físicas, mas que eu quero dizer hoje para nós, que essas marcas, elas são marcas que estão acontecendo na nossa vida. Mesmo que o seu corpo não esteja sendo marcado de repente, mas essas marcas, elas são marcas que estão acontecendo dentro de nós. Essas marcas falam de experiências. Irmãos, quantas experiências nós já estamos tendo nesse ano que começou? Quanta coisa nós vamos poder contar e falar daquilo que vivemos nesse tempo. Deus, Ele tem nos dado experiências novas com Ele. Fala para mim qual líder, qual governante, qual homem, por mais poderoso que seja, no final do ano de 2019, estava lá celebrando, ano de 2020, primeiro dia do ano, lá estourando seus rojão, de repente tomando seus champanhe e comemorando, saberia que ia entrar num tempo como esse? Quem esperaria isso? Nenhum de nós. O Senhor vai apontando, trazendo algumas profecias e algumas direções, mas qual tinha convicção de que isso aconteceria? Ninguém. Mas nesses tempos o Senhor tem gerado testemunho, tem gerado marcas. E essas experiências, irmãos, não é para nos tornar independente de Deus. Essas experiências é para nos tornar ainda mais dependentes dEle. Porque às vezes quando a gente fala de experiência com Deus, ou quando eu vejo alguém falar que tem experiência com Deus, porque eu acho que experiência com Deus não é algo que eu tenho que falar que eu tenho, mas eu tenho que mostrar que eu tenho, né? Se eu falo que eu tenho muita experiência com Deus, eu acho que experiência com Deus é algo que eu não tenho que falar que eu tenho, mas eu tenho que demonstrar através do Cristo que manifesta através de mim. Mas eu sei que tem gente que fala que tem experiência com Deus, e acha que ter experiência com Deus te torna independente dEle. Cara, o maior erro, o maior engano que Adão teve foi querer ter experiência sem Deus, ser independente de Deus. As experiências que nós temos tido com Deus não é para nos tornar independentes dEle, mas para nos tornar ainda mais dependentes dEle. E vou te dizer mais, irmãos, essas experiências que Deus tem nos dado, que Deus já nos deu, não são para nos colocar acima das pessoas, ou melhores do que as pessoas. Quantos de vocês que me assistem, quantos daqueles que aqui estão apoiando esse culto, têm as suas experiências com Deus? Alguns que têm as suas experiências de 1 ano, 6 meses, 2 anos, vivendo intensamente com Deus. Outros, seus 10, 15, 20 anos com Deus. As experiências com Deus não servem para nos colocar acima de ninguém. Mas eu entendo que quanto mais experiência eu tenho com Deus, mais eu estou apto para servir as outras pessoas. O que me habilita a servir as pessoas é porque o Senhor, através de mim, Ele pode tocar a vida de alguém. Através de tudo que eu vivi. Quando eu olho para as pessoas que não tiveram
as mesmas experiências que eu já tive com Deus, eu não posso me sentir superior a elas, mas eu tenho que me sentir servo. Eu tenho que me colocar aqui, peraí, essa pessoa não teve essa experiência que eu tive, então eu vou servir ela. Então eu vou demonstrar para ela, através de tudo que eu já vivi com Deus, de que ela vai vencer, e de que ela vai passar por tudo isso. São dias onde o Senhor tem gerado marcas em nós, que não serão apagadas. Marcas, não feridas, marcas. Marcas que serão demonstradas, como Paulo usou aqui dizendo, ninguém pode mexer comigo, ninguém pode me molestar, porque eu carrego as marcas de Cristo. As marcas que nós carregamos, as experiências que o Senhor nos dá, ela nos faz, sabe o que? Nos faz nos mover no testemunho dEle na nossa vida. Porque quando eu expresso algo que eu vivi, eu não expresso de algo que eu pude fazer, ou de algo que eu consegui fazer, mas de um tempo que eu não podia fazer, mas Ele fez através da minha vida. Isso é ter experiência com Ele. Ter experiência com Ele. Ter marcas, não é para dizer o quanto você é crente, não é para dizer o quanto você é santo. Ter experiência, ter marcas de Cristo em nós, na realidade é para dizer o quanto Ele é amor, e o quanto Ele é graça sobre as nossas vidas. Irmãos, muitos de nós só estamos aqui hoje, por causa do amor dEle que nos alcançou. Você consegue enxergar nesse tempo o amor de Deus? Você consegue olhar para esse mês de abril e ver o amor de Deus sobre a sua vida? Você consegue olhar e ver, irmãos, o quanto você consegue enxergar? Pode ser que a sua situação exterior nada mudou, mas nós não somos daqueles que nos movemos por situação exterior. Nós entendemos que as coisas com Deus não param. Sabe, as coisas não estão paradas, as coisas estão se movimentando. Quando a gente reconhece a Deus nesses tempos em gratidão e o adoramos, nós rompemos, irmãos, com toda a idolatria. Porque sabe o que é idolatria? A gente pensa que idolatria está relacionado só a algum aspecto. Não, idolatria não está relacionado somente ao aspecto que a gente aprendeu, uma escultura. Não, idolatria é muito mais que isso. Se você olha para o seu mês de abril e de repente você não consegue enxergar algo que Deus fez, porque eu sei que Ele fez, mas você não consegue enxergar o que Ele fez, e aí de repente você não consegue adorar em gratidão, isso é um sinal de idolatria na sua vida. Porque nós não devemos adorar Ele por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E mesmo sabendo que nesse mês de abril Ele fez muita coisa por você. Ah, profeta, você não sabe como é que está a minha vida. Ah, profeta, você não sabe como foi esse mês de abril para mim. Irmãos, eu estou dizendo uma coisa para você, Deus se moveu poderosamente nesse mês de abril. O vento do Espírito soprou de uma forma sobrenatural. E pode ser que você não está enxergando hoje, mas eu vou te dizer uma coisa, escreve se você quiser. Você vai entender que o Senhor se moveu nesse mês de abril a seu favor. Você vai reconhecer diante dos seus olhos. Porque tem uma palavra que diz isso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano. Mas deixa eu dizer uma coisa, os nossos olhos vão ver sim, porque o Senhor se revela para nós. Eu costumo dizer, eu estou caminhando agora aqui para o final, vamos lá, vamos tentar, né? Eu costumo dizer que Deus não precisa provar o amor dele por nós, né? Porque Ele já fez isso entregando o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já provou, Ele não precisa mais. Ele não precisa provar que me ama. Ele não precisa provar que te ama. Ele não precisa fazer mais nada na nossa vida para nos provar, porque isso Ele já fez. Ele já nos amou com um amor incondicional, um amor ágape. Ele já nos amou entregando o Filho que era unigênito.
E eu não sei se você entende essa palavra. Quando fala filho unigênito, é porque era o único filho, não tinha mais filhos. Todos eram considerados criaturas diante dos seus olhos, porque o único filho era Jesus, era o Cristo. E ele entregou o Filho unigênito por amor, para que o Filho unigênito, através da morte e da ressurreição, se tornasse o Filho primogênito de muitos filhos que veriam depois dele. Então o amor dele já foi provado. Ele não precisa te provar nada. Ei, ele não precisa te provar nada. Às vezes, né, cara, eu não sei se alguém já fez isso, tomara que não, mas eu já, não tenho vergonha de falar. A gente fala assim, ai Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa até dia tal, porque se o senhor não fizer, tem gente que já fez isso, meu Tiago, eu já vi, eu nunca tive coragem de fazer assim, ó, falar para Deus assim, Deus, se o senhor não fizer até tal dia, eu saio da tua presença. Isso eu nunca tive coragem, nunca fui louco de fazer isso. Mas eu sei que tem gente que já fez. Mas tem muita gente que fica nessas contagens com Deus, né? Ah, Deus, se o Senhor não fizer, hoje é o último dia do mês, o Senhor tem que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou daqueles que estavam diante da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim para o rei, ó rei, fica tu sabendo, que se o meu Deus quiser me livrar dessa fornalha, Ele livra. Mas se Ele não quiser também livrar, nós nunca vamos adorar outro Deus. Então, meu irmão, se hoje é o último dia e de repente não aconteceu o que você queria que acontecesse, deixa eu te dar uma notícia, Deus continua sendo Deus na sua vida. E de repente Ele não fez porque ainda não é a hora certa dEle fazer. E porque todas as coisas cooperam para o teu bem. O último dia do mês, né? O que será que Ele fez, o que será que Ele não fez? Eu costumo dizer, irmãos, que nós como testemunhas vivas que somos, e que estamos recebendo as marcas de Cristo dia após dia, no nosso interior, no nosso homem interior, está sendo marcado dia após dia. Eu tenho marcas, você tem marcas. Quando passar esse tempo, nós vamos sentar de novo junto, e vamos compartilhar das nossas marcas. E vamos compartilhar das nossas marcas, e falar das nossas marcas, que na realidade são as marcas de Cristo em nós. E nós como testemunhas vivas que estamos sendo marcados por dentro, nós precisamos de uma coisa muito importante, e aqui, nós precisamos ver os detalhes. Eu comecei nesse ponto da palavra, eu comecei a parar para refletir, e eu lembrei de um filme que eu assisti muito bonito. Se você não assistiu ainda, né, quarentena, agora é a hora. De verdade, cara, eu não aguento mais, não tem mais filme para assistir, cara. Toda noite, cara, toda noite, não sei se a Letícia está me ouvindo, a minha filha Letícia, a Cíntia, minha esposa, o Lucas, meu filho, a Lívia, mas não tem mais filme. A gente entra no Netflix, não tem, nós já assistimos acho que tudo que dava. Não tem mais filme no Now, não tem mais filme. Vou começar a assistir filme antigo agora, cara. Mas tem um filme muito legal que nesse exato momento onde Deus estava ministrando comigo, eu estava escrevendo aqui, e Deus falava assim para mim, que nós precisamos ver os detalhes. Deus falou exatamente assim comigo. Exatamente, que essa palavra venha sobre você, nós precisamos ver os detalhes. Quando eu comecei a escrever sobre ver os detalhes, eu me lembrei desse filme. Vou falar o nome dele para você assistir, calma. Milagres do Paraíso, eu estava quase esquecendo. É um filme muito bonito. Eu não vou contar o filme, porque senão não tem graça, né? Mas ele fala um pouco sobre essa questão de você perceber os detalhes. Se você não assistiu ainda, chega em casa e assiste com a sua família. Você vai gostar. Vai chorar também, mas vai gostar. É bom chorar às vezes, né? Milagres do Paraíso. E aí o Senhor começou a falar comigo isso, que nós como testemunhas vivas, precisamos ver os detalhes. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Você conseguiu ver os detalhes desse mês de abril? Você conseguiu perceber os detalhes? Os pequenos detalhes do dia a dia? Como Judá Bertelli, um amigo nosso, fala, né? Você conseguiu enxergar as piscadinhas de Deus? Eu não estou falando só para ficar lendo placa de carro, mas ver os detalhes nas coisas que vão acontecendo no desenrolar do nosso dia.
Será que você conseguiu no mês de abril perceber, cara? Quantas coisas que o Senhor foi fazendo? Às vezes a gente julga pequeno. Eu pus detalhes, mas muitas vezes não são detalhes, são coisas tão importantes que estão construindo. E aí o Senhor me disse uma coisa, Ele disse assim: muita gente não conseguiu ver os detalhes por causa de 3 coisas. E agora vou ser meio didático agora, meio mestre, hein? 3 coisas. O Senhor falou que muitas pessoas não conseguiu perceber os detalhes por causa de 3 coisas. Primeiro, medo. O medo é algo que rouba os detalhes. Uma pessoa que fica tomada pelo medo, ela não vê os detalhes. Ela não percebe os detalhes. Ela não consegue enxergar nada. Imagina os detalhes, né? E às vezes são tantas vozes que se levantam para quê? Para produzir medo. O inimigo das nossas almas, ele é um oportunista. E ele sabe que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, são tempos propícios para que ele possa levantar uma voz de medo. Eu vou contar um breve testemunho que eu passei. A minha filha Lívia vai fazer 4 anos agora em junho. 4 anos. Mas quando ela nasceu, nós passamos por uma situação difícil. No dia do nascimento dela, ela teve uma complicação respiratória. Ela estava com a Cíntia, ela teve uma complicação respiratória, parou de respirar. Começou a ficar roxa, a Cíntia entrou em desespero, chamou a enfermeira veio, já foi fazendo procedimento nela, porque ela não estava respirando. E aí levaram lá para a sala específica, lá fizeram os procedimentos, ela voltou a respirar. Aí tiveram que pôr sonda nela, isso com 1 dia de vida, né? Tiveram que colocar ela num berço específico lá, não me lembro o nome, num lugar específico, separado, com uma sondinha no nariz. E eu lembro que a Cíntia ficou super preocupada, ligou, a gente foi lá, e a Cíntia conversou com a médica, os médicos, ele tem essa característica, né, de ser mais... E o médico falou assim: mãe, o que acontece? A sua filha não quer respirar. Imagina, para uma mãe que acabou de ter um filho, toda fragilizada, né, por conta do parto, ouvir isso de uma médica: mãe, o que acontece? Sua filha não quer respirar. A gente não sabe o que faz. E aí eu me lembro que era aniversário da Cíntia, porque a Lívia, ela nasceu... Puxa, agora eu vou errar, cara, a Cíntia vai me puxar a orelha. Eu não lembro se a Lívia nasceu um dia depois ou um dia antes, cara. Misericórdia, meu amor, me perdoa, cara. Você sabe como é que eu sou, a minha cabeça eu esqueço. Mas era aniversário da Cíntia, eu lembro que eu peguei as crianças, a gente passou num lugar, compramos um mini bolo para levar para ela lá. Chegou lá, cantamos parabéns, brincamos, mas a Lívia não estava com ela, né? Porque a Lívia estava lá nesse lugar específico, com sonda. E eu lembro que eu cheguei, a gente tentou brincar, ela deu um pouco de risada, mas eu sei que ela não estava bem, né, pela situação. E eu fui lá ver a Lívia. Aí quando eu entrei no lugar, tive que botar uma roupa para poder entrar lá, entrei. Quando eu olhei a Lívia ali, tão pequenininha, com uma sonda no nariz, e o quadro todo, né? Eu confesso que ali parece que uma multidão de vozes na minha cabeça, de que ela não sairia dali, de que ela ia morrer. E aquilo foi difícil, irmãos. E eu lembro que o medo veio tão forte por causa do som, né, que o inimigo produz. Cara, o diabo não pode tocar, mas ele pode te influenciar. O diabo não podia mandar a Jezabel não podia mandar um assassino para matar Elias, mas podia mandar um mensageiro. E aí eu fiquei daquele jeito, daí eu decidi fazer uma coisa. Eu abaixei e falei no ouvido da Lívia assim, bebezinha com 1 dia de vida, falei para ela assim: filho, o papai está aqui e logo você vai sair, porque o Senhor sonhou com a sua vida. E eu falei isso no ouvido dela, que as enfermeiras acharam que eu fiquei meio louco, né, falando com um bebê recém-nascido. Eu falei isso para ela. E saí daquele lugar, orei com a Cíntia, tudo, e fomos embora. Quando eu entrei no carro, vai vendo, quando eu entrei no carro, a minha filha mais velha, a Letícia, começou a chorar, sem parar. E aí eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou assim: eu estou ouvindo uma voz dizendo que a Lívia vai morrer.
Aí eu falei, o que é? Ela falou, tá uma voz, pai, a Lívia vai morrer. Começou a chorar, desesperadamente no carro, nós voltando para casa, eu com os dois. Eu na frente e os dois atrás, sentados, a Letícia e o Lucas. E a Letícia, eu estou ouvindo uma voz dizendo que a Lívia vai morrer. Eu falei, tem uma voz dizendo isso? Tem. Eu falei, então tá bom, deixa eu te dizer uma coisa, filha e filho. Toda vez que uma voz de mentira se levanta, a única maneira de vencer a mentira é com a verdade. Então vamos declarar uma voz de verdade. Daí ela enxugou o olho, vamos então, pai. Então peraí, nós vamos fazer isso cantando. Daí nós colocamos uma música lá no rádio do carro e começamos a declarar e começamos a cantar. E declarar contra as vozes de medo. Irmãos, o medo nos cega e não nos faz enxergar os detalhes. Para a glória de Deus, minha filha vai fazer 4 anos, né, agora em junho. Eu tenho até hoje a fotinha dela com a sonda no nariz, pequenininha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não permita que o medo te cegue e não te deixe enxergar os detalhes. Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, o que fez ele afundar? Foi o vento, foi a tempestade? Não, foi o medo que ele sentiu. A Bíblia diz que ele estava caminhando sobre as águas, mano, ele já estava no sobrenatural de Deus, ele estava sobre as águas. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz assim, os ventos e as águas bateram contra ele, e ele teve medo, e o medo fez ele afundar. O medo vai te fazer não enxergar os detalhes daquilo que Deus está fazendo. Mas em João, primeira epístola de João diz assim, 4,18, no amor, quem é o amor? Deus. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o medo vier, bota ele para fora. Quando o medo chegar, produza um som de verdade. Porque o som da verdade pode destruir o medo. E você pode enxergar os detalhes. Deixa eu correr mais um pouco. Segunda coisa que nos faz não enxergar os detalhes, a ansiedade. A ansiedade nos faz antecipar as coisas. Ou seja, nós vivemos fora do tempo. Olha o que a ansiedade faz. Faz você viver fora do tempo. Em Mateus 6,25, Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Eu não coloquei o restante aqui, mas Jesus começa a falar dos lírios do campo. Irmãos, o que é os lírios do campo diante da situação difícil? Né? Parece que Jesus está sendo tão raso, né? Olhe para os lírios do campo. O que são os lírios do campo diante de uma pessoa ansiosa, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de situação para resolver? Que é isso de lírio de campo? Mas sabe por que Jesus estava falando dos lírios do campo? Porque Jesus nunca se moveu pelo medo, ele via os detalhes. Então quando ele falava de veste, ele falava assim, olha para os lírios, olha os detalhes. Se Deus faz tão perfeito as plantas, os lírios, você acha que Ele não vai cuidar de você? Olha os pássaros que não semeiam e não colhem. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Ele estava abrindo os olhos daqueles que estavam ali, dizendo assim, ei, o medo cega vocês, olhe para os detalhes. Deus cuida de todas as coisas, Deus está no governo de tudo. Ah, lírio do campo, isso, Deus cuida dos lírios, Ele vai cuidar de nós. A gente não consegue enxergar os detalhes daquilo que Deus está fazendo. A ansiedade vai te roubar os detalhes. A ansiedade vai te roubar de enxergar os lírios do campo e de enxergar os pássaros que não semeiam e não colhem. A ansiedade vai te fazer não enxergar o quanto Deus agiu na sua vida nesse mês de abril. Irmãos, finalize esse mês, finalize essa noite, esse último dia do mês, dizendo assim, glória a Deus, glória ao Senhor, ao meu Deus soberano sobre todas as coisas.
Profeta, mas não aconteceu da maneira que eu queria. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma vontade de Deus acima da tua. Deus está no governo. Deixa Ele governar a sua vida. Não andeis ansiosos. Perceba os detalhes. E por último, né? Qual é a última coisa que nos rouba os detalhes? E aqui eu estou caminhando para o final agora, já é a segunda vez que eu falo, né? Lembre-se que é 3, né? Na terceira acaba. 3. O que nos rouba os detalhes? A nossa própria vontade. Ou a nossa vontade própria. Então, recapitulando, sendo didático, o que nos rouba os detalhes? O que não nos faz enxergar os detalhes de Deus? Medo, ansiedade e a nossa vontade própria. Sabe por que a nossa vontade própria nos rouba? Porque quando eu determino algo no meu coração, por mais santo, por mais puro que seja, por mais correto que seja, isso precisa passar pela vontade soberana dele. E quando eu tenho algo determinado no meu coração, sabe o que acontece? Eu não percebo o que Deus está fazendo. Se você assistir o filme que eu falei para você, você vai entender isso aí. Eu não percebo, porque, sabe, cara, de verdade, as nossas orações, elas acabam sendo um conselho para Deus. Você já aconselhou Deus nas suas orações? É tipo assim, ó, eu já fiz isso, eu já aconselhei Deus na minha oração. Nos momentos assim mais difíceis, eu dobrava o joelho e falava: Deus, olha, eu mandei aquele currículo, que o Senhor agora faça tal pessoa, alguém lá importante, pegar ele, me escolher, e aí amanhã alguém me liga, e a gente começa a falar para Deus o jeitinho que Ele tem que fazer na nossa vida. Aí sabe o que Deus faz? Nada daquilo. Porque a gente não sabe pedir, cara. A gente não sabe orar. Essa é a verdade, a gente não sabe orar. Eu vou dar a base bíblica a você que você não sabe orar. Romanos 8, 26. Olha o que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de quem? Minha? Segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Por isso que a gente tem que orar em espírito, né? Porque quando a gente ora em espírito, às vezes a gente está assim, ó, cheio de problema. Esse mês eu tive alguns momentos assim, que a vontade minha, de verdade, era dobrar o joelho e falar: Deus, esse aqui é o meu problema, esse aqui é o problema, resolve assim, resolve. A minha vontade era essa, mas aí quando eu ia orar, eu falava: não, eu tenho que orar em espírito. Aí eu não orava por mim, cara. Aí eu orava por outras pessoas. Aí eu intercedia às vezes por situações da igreja. Porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. E aí sabe por que você não vê os detalhes? Porque você programa tudo certinho no seu coração. Não, esse mês de abril vai ser assim, ó. Acho que tem gente que começou o mês de abril assim. Esse mês de abril vai ser assim, ó. Vamos pegar uma área aqui que ninguém passa, né? A parte financeira. Ninguém tem problema nisso. Aí a pessoa começa o mês de abril assim, ó. Então, beleza, mês de abril, o caderninho tá aqui, vai ser assim, ó. Vai entrar isso aqui, né? Tal dia 10 vai cair isso aqui na conta. Aí eu pego isso aqui, pago isso aqui. Aí você vai tudo, né? Normal, isso aí todo mundo faz. Aí você fala assim: Deus, eu preciso de uma resposta aqui, situação tem que dar certo aquela nota lá, não sei o que, pá. Aí beleza. Aí tá resolvido. Você sai de lá, já, glória a Deus, né? Tá tudo certinho, tudo programado. Aí chega naquele dia, não cai o negócio. Aí chega naquele dia, não é daquele jeito. Eu acho que só comigo acontece isso, que você não acontece, vocês são crentes pra caramba. Aí chega, não acontece o negócio, não é. E a gente fala: nossa, tem gente que ainda, né? O diabo, cara, meu Deus, o diabo bagunçou meu caderninho. O diabo, Satanás, né, bagunçou meu caderninho. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor faz da maneira que Ele quer. Mas uma coisa, você precisa enxergar os detalhes, Ele está cuidando de você.
Ele está cuidando de nós. Eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Se você quiser aprender também, guardar no seu espírito aí. No sim de Deus, a gente desfruta. Mas no não de Deus, a gente aprende. A gente cresce. No sim de Deus, a gente desfruta. Quando acontece do jeitinho que você planejou, é o sim de Deus. É isso aí, show de bola, Deus, valeu. Dia 10 era para cair, aquela nota caiu certinho dia 10. Então, o sim de Deus você desfruta, Alessandro. Agora, no não de Deus, você aprende. Você reflete. Você cresce. Você amadurece. Você gera um testemunho. Você acrescenta marcas na sua vida. Não no seu corpo físico, mas marcas de experiências com Deus. Deus não fez agora, glória a Deus. Ele vai fazer no momento certo. Ele vai fazer na hora certa. O que não pode acontecer é você perder os detalhes. Esse mês de abril foi um mês sobrenatural. Foi um mês onde o vento do Espírito soprou de forma poderosa. Poderosa. Eu vou terminar hoje aqui orando por você, por cada um que está ouvindo essa palavra. Sabe para quê? Vou fazer aquela oração de Elias. Vou fazer a oração de Elias. Ou foi Eliseu? Caramba. Não, acho que é Elias. Aquela oração que ele fez pelo servo dele, que os olhos do servo se abriu. Foi Eliseu, né? Eliseu, foi Geazi, né? Não, sei lá. Mas ele orou, o profeta orou. Mas eu quero orar por você, irmãos, para que os seus olhos se abram. Sabe para quê? Para você ver os detalhes. Porque nós, como testemunhas vivas, nós precisamos saber os detalhes. Você já viu alguém quando é chamada como testemunha para depor? Para falar de algum acontecimento? E diante do juiz ali, o juiz começa a pedir os detalhes. Mas que hora que aconteceu? Mas que hora você viu? Mas que cor era o carro? Mas que altura que as pessoas tinham mais ou menos? Qual era a cor do cabelo? Qual era a maneira que a pessoa falou? Sabe, detalhes. Testemunhas vivas de Cristo precisa ter a habilidade de ver os detalhes. Porque nos detalhes de Deus, nós podemos entender que Ele não perdeu o controle das nossas vidas. O Senhor está sobre a sua vida, meu irmão, e Ele tem algo poderoso sendo gerado dentro de você. Esse mês está acabando, e o mês de maio será uma nova oportunidade de nós experimentarmos aquilo que Deus vai fazer sobre nós. Vamos enxergar os detalhes, vamos perceber os detalhes, vamos enxergar que o Senhor tem feito os detalhes sobre as nossas vidas. Gostaria de chamar o pessoal da adoração para a gente poder adorar o Senhor com mais um cântico. E eu quero orar por você para que você enxergue os detalhes. Há tempo ainda de você encerrar esse mês em gratidão. Há tempo ainda de você abrir os seus olhos e perceber o quanto Deus cuidou de você, o quanto Deus cuidou da sua casa, o quanto Deus cuidou dos seus filhos, da sua vida. É tempo ainda de você encerrar esse mês em adoração de gratidão. É tempo de você perceber que Deus é fiel e continua sendo fiel. Continua sendo fiel. Ele não vai deixar de ser fiel não, irmãos. Esse tempo que nós estamos passando não tem a capacidade de mover Deus, não. Nada pode mover Ele. Nada pode mover o Senhor da posição que Ele tem. E a posição dEle é fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar que os seus olhos se abram. Eu quero declarar que o medo, que a ansiedade e que os seus planos, que de repente não deu certo esse mês, não vão te roubar os detalhes. Eu quero profetizar que a vontade soberana dEle vai se cumprir sobre a sua vida. Eu quero profetizar que tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, Ele vai realizar sobre a sua vida. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.